Se você soubesse qual é a vontade de Deus para você, você faria? Ai meu Deus, fiquei com medo agora. Deixa eu falar para esse povo aqui. Se você soubesse qual é a vontade de Deus para você, você faria? Olha que pode custar caro. Se Deus falasse com você agora, a minha vontade para você é essa, não com esse tom de voz que ele é amor. Se Deus falasse assim, olha, a minha vontade para você, meu filho, minha filha é essa. Você quer conhecer a vontade de Deus? Eu preciso conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus, coloca para mim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, ali revela qual é a vontade de Deus. Se você quer conhecer, a Bíblia Sagrada nos diz qual é a vontade de Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que possamos render graças em todas as circunstâncias. Pastor, peraí, render graças ok, mas em todas as circunstâncias também não dá. Render graças a gente até consegue, mas como é que nós vamos render graças em meio à dificuldade? Como vamos render graças em meio ao sofrimento, em meio às perdas? Então quer dizer que a Bíblia diz que nós temos que render graças em todas as circunstâncias. E eu vou te dizer uma coisa, se a palavra diz que nós temos que render graças em todas as circunstâncias, é porque é possível render graças em todas as circunstâncias, senão Deus seria mentiroso. Se o Senhor diz assim, olha, eu quero, a minha vontade é que vocês rendam graças em todas as circunstâncias. Pastor, peraí, pastor, então me explica, como que eu vou render graças quando alguém bate no meu carro, pastor? Porque tem gente que bate no carro dele e fica endemoniado. Como que eu vou, pastor, eu vou render graças agora porque bateram no meu carro? Para e pensa comigo, bateram no seu carro porque você tem carro. Ninguém deu amém. É mais fácil murmurar. Rendam graças em todas as circunstâncias, até naquele dia que você está andando na sua casa e você, aleluia, você dá com a pontinha do pé na quina do sofá, mas não se esqueça que você tem pé e também tem um sofá. Pastor, render graças eu até consigo, mas como é que eu vou render graças com esses meninos que parece que tomam Red Bull de manhã? Eu conheço um monte de gente que quer ter filhos, mas não consegue. Os seus filhos te dão trabalho porque você tem filhos. Pastor, como que eu vou render graça? Eu estou doente. Certa vez eu não vou fazer isso porque eu achei muito desengraçado. O pregador chegou e falou assim, pega o dedo. Aí eu peguei, e eu estava tão ligado no culto, eu não vou fazer isso não, mas estou com uma vontade. E ele disse, aponta esse dedo para frente. Eu apontei ele, agora coloca esse dedo debaixo do seu nariz. Aí eu fiz, aí ele, agora percebe uma coisa, o quê? Você está respirando? Estou. Então tá bom, você está vivo. Demorou uns 3 dias para eu entender a mensagem do pregador. Mas se você está doente e sente alguma dor, é porque você ainda está respirando. Pastor, mas como que eu vou render graças? A Bíblia nos manda render graças em todas as coisas. Por quê, pastor? Porque eu não entendo o que Deus está fazendo. Eu não entendo porque Deus está permitindo isso. Mas lá na frente eu vou entender o real propósito dessa dor. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Como que eu vou render graças por uma porta que se fecha? Eu não sei o que tinha atrás daquela porta. Aparentemente era uma coisa boa, mas eu não sei a sua essência. Como que eu vou render graças sendo que eu tinha um financiamento e eu entraria naquela casa e Deus sabe o porquê as portas se fecharam? Graças a Deus, porque se fosse da vontade de Deus estaria aberto e tudo daria certo.
Rendam graças a Deus em todas as circunstâncias. Você vai aprender isso. Vai aprender que o que dá errado para Deus deu certo. Que as coisas não acontecem do jeito que você espera. O que é uma dor para Deus? Você acha que Deus não pode tirar essa dor de você? Você acha que Deus não pode te curar agora? Ele não tem poder para fazer isso? Ele tem poder para fazer exatamente o que você precisar que Ele faça. O problema não é a falta de poder de Deus, porque Ele tem todo o poder. É o propósito. O propósito é maior. E nós não entendemos, mas renda graças a Deus. Eu rendo graças porque eu estou passando por esse momento, mesmo que eu não esteja entendendo. Porque quando você olha para trás, você pode render graças a Deus pelas crises. Elas te ensinaram muitas coisas. É como num jardim que tem flores, mas tem espinhos. E os espinhos servem para você saber onde não colocar a mão. Renda graças a Deus por isso. A vontade de Deus é essa. Verdade é que nós podemos reclamar. Você pode reclamar, não deve. Mas a murmuração, ela é uma ofensa contra Deus. A murmuração faz com que milagres não aconteçam. A murmuração faz com que você não entre em lugares que Deus preparou para você. A murmuração fecha a porta da manifestação da graça. A Bíblia diz que o povo murmurou e não entrou na terra. Você pode murmurar, mas se murmurar, vai deixar de acessar lugares que Deus preparou. Agora, quando você começa a agradecer, as portas começam a se abrir. Você vai descobrir hoje que a gratidão abre portas para milagres. Você vai descobrir hoje, nessa ministração, que a gratidão faz bem para o seu corpo. Você vai descobrir que a gratidão não é um estado de espírito, a gratidão é um princípio. E sempre que você cumpre um princípio, você ativa uma promessa. Por isso que a Bíblia diz: rendam graças a Deus em todas as circunstâncias. Mas e na escassez? Você vai descobrir que se você render graças a Deus na escassez, daqui a pouco você não estará mais lá. Alguém está entendendo? Todos temos motivos para murmurar, mas também temos motivos para agradecer. Pare e pense comigo. Nós estamos numa cidade onde muitos sonham passar férias. Talvez até alguns estão aqui de férias. Deus te abençoou. Deus tem feito tantas coisas por você. E às vezes o inimigo quer que você não veja nada do que Deus está fazendo. Mais um ano Deus nos abençoou. Mais um ano Deus nos protegeu. Mais um ano Deus te manteve de pé. O que deu errado foi para te ensinar. Pessoas que saíram, era apenas para saber que você não deve mais conviver com essas pessoas. E Deus tem nos ensinado em todo o tempo. E eu nesse momento quis honrar pessoas dessa casa. Honrar pessoas tão especiais. Que a presença dessas pessoas me inspiram. E a vida dessas pessoas me inspiram. Eu vou passar um vídeo agora. E eu gostaria que você prestasse atenção. Consegue retirar para mim? Porque por trás desse vídeo tem uma imagem muito forte. Se você puder agora, evite se levantar. E que você possa ser ministrado por cada testemunho desse, assim como eu fui. Olá, meu nome é Bruna, eu tenho 31 anos, sou casada, mãe do Caleb de 6 anos, autista, nível de suporte 2 e líder do Ministério Infantil da Igreja Mais de Cristo. A gravidez do Caleb, ela foi muito desejada, planejada, era a minha primeira gravidez, ele é meu primeiro filho e segundo filho do meu esposo. E com 2 anos e 8 meses a gente teve o diagnóstico de autismo, né? Ele sempre foi uma criança diferente, muito quieta, muito calma, muito pacata. E hoje a gente percebe que é os extremos, né? Uma criança, ela não pode ter os extremos. E então desde pequeno ele deu sinal, porém a gente nunca se atentou com mais propriedade sobre, né? E com 2 anos e 8 meses a gente teve o diagnóstico, foi uma única consulta, porque realmente a comunicação dele era bem comprometida. Ele sempre cantou, mas ele nunca se comunicou. Eu fui ouvir mamãe, creio que por volta de uns 3 anos mais ou menos. Então assim, desde então a gente começou o tratamento e desde o início do diagnóstico a gente pôde ver Deus em tudo. Em conseguir um plano de saúde que cobrisse os gastos, em conseguir trabalhos para o meu esposo para que ele pudesse arcar financeiramente. E eu tenho inúmeros motivos para agradecer a Deus, porque eu vejo todo o cuidado dele. O Caleb, ele não fala, porém eu vejo o amor de Deus na vida dele.
Muitas vezes eu tô parada fazendo algo e ele vem e simplesmente toca no meu rosto como que dizer, mamãe, eu te amo. E eu creio que tudo tem um propósito. E um dos propósitos do Caleb é dar amor. Já aconteceu inúmeras vezes dele estar em algum lugar e simplesmente abraçar uma pessoa. E como ele não tem muito filtro, eu peço desculpa, mas depois a pessoa acaba dizendo, nossa, eu precisava tanto desse abraço. Então, eu creio que tudo é um propósito. Eu prefiro não perguntar para Deus o porquê, mas o para quê. Para que tudo isso tem acontecido? Foi através dele que o irmão mais velho dele também pôde ser diagnosticado. Ele tinha um diagnóstico somente de depressão e não conseguia se tratar, e depois do diagnóstico do Caleb, ele pôde se encontrar como uma pessoa autista, que ele já é adulto, e realmente iniciar os tratamentos para se ter uma vida mais estável, né? Então eu creio que o Caleb ele tem um propósito, e se eu pudesse pedir para Deus algo, seria viver para ver ele testemunhando a vida dele, porque eu sei que isso vai ser um grande milagre. Paz de Cristo, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre gratidão. Essa semana ainda eu li uma frase que dizia que aquele que foca no que não tem está sempre em falta, mas aquele que foca no que já tem, ele sempre transborda. E é isso que eu tenho feito na minha vida, eu tenho transbordado, porque na verdade quando eu ia nascer, o médico desenganou eu e a minha mãe. Então o que eu tenho vivido em Deus e com Deus aqui já é muito além daquilo que um dia eu imaginei. E Deus tem feito bênçãos extraordinárias na minha vida. Ele tem feito muito além do que um dia eu podia desejar. Claro que muitas vezes as pessoas me questionam: o que tu desejaria fazer se tu caminhasse? Cara, eu desejaria correr, eu desejaria acordar pela manhã e levantar sozinha na cama, trocar minha roupa sozinha, me cuidar sozinha. Mas eu tenho muito mais do que aquilo que um dia eu podia desejar ter. Então eu busco ser grata por aquilo que eu tenho, não por aquilo que me falta. Inclusive essa cadeira foi uma bênção desse ano, que muita gente até aqui da igreja contribuiu para que eu pudesse estar usando essa cadeira. Então, que você possa olhar para aquilo que você tem, para aquilo que você já recebeu, e não para aquilo que te falta, porque se o inimigo te faz olhar para aquilo que te falta, é porque ele sabe que em Deus ainda tem muito mais a ser realizado através de você. E se ele me deu essa vida, eu quero gastar a minha vida nele e para ele. Então, que você possa se gastar, se entregar para fazer a vontade de Deus. Eu sou a Juliana, a mãe da Maria Clara. A Maria Clara tem 9 anos hoje. Ela nasceu com lisencefalia, ela tem um cérebro liso, tem uma má formação cerebral. Então, nós descobrimos o diagnóstico dela quando ela tinha 7 meses. E a médica nos disse que ela viveria até 2 anos. A Maria é um milagre de Deus, todos os dias. A Maria é uma criança que já foi para creche, fez terapias, ela ia na igreja, desde o início da nossa igreja, lá no primeiro galpão. E desde 2020, a Maria Clara está acamada. Então, hoje ela se alimenta, né, ela usa gastro, usa aparelhos, necessita de monitoramento 24 horas, às vezes suporte de oxigênio, de BiPAP. E a Maria Clara é um milagre de Deus, diante tudo que a gente passou, todos os desafios, né? São 9 anos de renúncia, eu digo que ela é uma rosa, mas a sua saúde é os espinhos, né? Os espinhos que nos machucam e que a gente precisa cuidar. Mas é uma rosa preciosa do Senhor, uma filha amada. Nós somos gratos a Deus pela vida dela, porque, né, a gente poderia ter perdido ela lá no início da gravidez, quando ela nasceu, ou ali naqueles 2 anos de diagnóstico, né? E às vezes as pessoas falam, mas os médicos falam isso mesmo, mas eu já vi muitas crianças partirem até 2 anos. Eu vejo isso acontecer. E somos gratos a Deus pela vida dela. Chegar até aqui, não tem como não agradecer.
E uma das coisas hoje, se Deus me perguntasse, né, algo que a Maria fazia e hoje não faz mais, e que eu sinto muita falta, é o sorriso dela. É algo tão simples, mas o sorriso da minha filha me faz muita falta. E se eu pudesse deixar uma mensagem para a igreja, né, para os pais, para as mães, aproveite seus filhos, aproveite o sorriso, a fala. A minha filha nunca falou, nunca andou, e eu nunca escutei mamãe. Mamãe, eu te amo. E aproveitem. Eu falo sempre, se tem todos na sua mesa, você é feliz. Se não falta ninguém, você é feliz. Por mais que ela tenha tantas limitações, a gente tem ela. E a gente tem que valorizar todos os dias é um milagre. Posso começar? Pode começar. Na verdade, eu tive uma infância muito triste, muita humilhação, uma família totalmente destruída. Vim de um lar de muito sofrimento, com alcoolismo, violência doméstica, apanhando de padrasto, passando necessidade. Conheci já adolescente fumar, beber, prostituição. E depois casei, uma vida de adultério. Fiz uma carreira solo de cantor, músico, profissional, gravei discos, LP. Cheguei ao ápice da fama, do sucesso, mas a vida totalmente derrotada. Ao ponto de colocar arma na cabeça, ao ponto de querer dar cabo da minha vida, a minha esposa também. Então foi uma vida totalmente de opressão, de mágoas, de angústia, traumas, totalmente derrotado. Mas um dia eu tive a misericórdia do Senhor Jesus. E aí é onde aconteceu o milagre na minha vida, de eu ter esse encontro real e verdadeiro e conseguir sair desse trauma, desses preconceitos, dessas violências todas e entender o sacrifício da cruz, aonde Jesus me resgatou, pagou alto preço na cruz por mim e hoje eu vivo realmente o milagre. Eu vivo em novidade de vida. Hoje tenho um casamento restaurado, hoje eu não tenho mais violência, eu não tenho mais traumas, eu não tenho preconceitos, eu não tenho mágoas. Hoje eu tenho vontade de falar desse amor que me comprou por preço, alto preço na cruz. O sangue de Jesus me resgatou do inferno, das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje eu sou um milagre. Hoje eu estou servindo na minha igreja com muito amor, com muita dedicação, com excelência. E eu e a minha esposa vivemos hoje os propósitos de Deus. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Talvez você não conheça a história dessas pessoas. A Ju é líder do Ministério Mães Mais Que Especiais. A Bruna é líder do Ministério Infantil. Seu Luiz é líder dos Centuriões. A Jéssica é líder de uma repartição da mídia. Todos são líderes, mas eles tinham também motivos para murmurar, reclamar, fazer questionamentos, mas eles estão valorizando o que têm, sabe? E talvez hoje vai ser um culto onde Deus vai falar muito com você, se não já falou. O que é gratidão e o que é ingratidão? Consegue colocar aqui o que é ingratidão? Ingratidão é a qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida, ausência de gratidão. Vou ler novamente. Ingratidão é a qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida, ausência de gratidão. Sabe, diante de tanto que Deus tem feito por nós, realmente nós temos reconhecido essa bondade de Deus?
No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 21, Jesus, ele diz assim: que aflição te espera, Corazim e Betsaida, porque nas cidades de Tiro e Sidom, se tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestido com panos de saco e jogado cinzas sobre a cabeça. Versículo 22, eu lhes digo que no dia do juízo Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês. Você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhes digo que no dia do juízo Sodoma será tratado com menos rigor que vocês. Aqui Jesus olha para uma cidade e diz assim: eu fiz tanto por você, mas eu te abençoei tanto, e você não correspondeu com tudo que eu fiz por você. Jesus olha para aquela cidade e diz: ai de ti, Tiro e Sidom, porque se eu tivesse abençoado outras pessoas como eu abençoei você, há muito eles teriam se arrependido. Sabe, quando eu leio isso, vem um temor no meu coração, porque gratidão é como eu correspondo com o benefício que me foi feito. Isso é gratidão. A ingratidão é quando eu não reconheço esse benefício. E Jesus estava falando para aquela cidade, e parece que ouço Jesus falando para mim: meu filho, se eu desse a outros o que eu dei para você, eles já estariam me servindo muito mais tempo. Se eu desse para outros em outros lugares o que você tem, e eles teriam se arrependido rapidamente. Sabe, esse grito ecoa na minha alma, porque eu vejo o quanto Deus tem me abençoado. Talvez você possa dizer a respeito da sua vida, eu não. O quanto Deus tem sustentado você. E Ele diz assim: ai de você, porque eu estou fazendo tanto, eu estou te dando tanto, eu estou te abençoando tanto, mas você não correspondeu. Foi o que Jesus falou. Eu sinto o tom de amor nas palavras de Jesus dizendo: ai de ti, eu fiz tanto por você, eu abri portas para você, eu te fiz morar num lugar tão bom, eu te dei pessoas maravilhosas, você tinha tantas coisas, mas aquela cidade não se voltou para Jesus. O que mais Jesus precisa fazer por mim e por você? O que mais Ele precisa te dar? O que mais? O que mais Ele precisa realizar para que uma geração seja despertada? Porque gratidão é diferente de contentamento. Gratidão é quando eu expresso algo que me foi feito. Contentamento é apenas um sentimento que eu tenho por algo que alguém me fez. E tem muitas pessoas que vivem no nível do contentamento. Como assim, pastor? Deus me abençoou. Tá, mas o que você vai fazer por Ele? Não, pastor, Deus já me abençoou, eu estou feliz. O contentamento é importante, mas a gratidão vai além do contentamento. Sabe o que é gratidão? É quando eu tenho algum tipo de reação àquilo que Jesus fez por mim, então eu expresso essa reação. Porque senão eu estou contente. Veja quantas pessoas Deus abençoou esse ano. Veja quantas pessoas Deus honrou esse ano. Cadê? Onde estão? Estão contentes. Mas eu pergunto, estão gratos? Não, porque pararam no nível do contentamento. Nunca entraram no nível da gratidão, que é quando eu entrego algo, ou eu agradeço, ou eu expresso. Alguém está me entendendo nessa noite? Sabe, talvez você está vivendo no nível do contentamento. Você fica feliz, mas meu irmão, eu não quero apenas ficar feliz. Eu quero voltar para agradecer. Eu quero poder retribuir ao meu Senhor de alguma forma. Eu quero poder fazer alguma coisa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a Bíblia diz que Pedro está na porta da igreja, no versículo 7. Atos capítulo 3, versículos 7 e 8, a Bíblia diz assim: segurando-o pela mão, tinha um aleijado que todos os dias ficava pedindo ali esmolas.
Pedro olha para ele, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. Versículo 8: de um salto ele pôs-se em pé, começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Sabe, aqui eu vejo alguém contente. Ele ficou em pé, ele deu um salto, isso é contentamento. Mas quando ele começa a entrar na casa de Deus, aí sim ele começa a expressar a gratidão. Ah não, você não entendeu isso. Você está aqui hoje, você conseguiu ir além do contentamento. Você entrou pelos átrios, e você está dizendo assim: Deus, eu não quero apenas ser alguém contente, eu sou alguém que expresso a gratidão. Por isso que cultuar é coisa de quem é grato, cultuar é coisa de quem é agradecido, ir para a igreja é coisa de quem exerce gratidão. Ah não, se eu fosse você eu daria um aplauso a Jesus, ele é digno. Glória a Deus. Talvez aquele aleijado poderia sair e fazer festa, mas ele tinha gratidão no seu coração. Eu vou voltar lá, eu vou agradecer. É isso que aconteceu também no Evangelho de Lucas capítulo 17. A Bíblia diz que Jesus cura 10 leprosos. Quantos? Quantos? A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus está passando ao longe e ele vê aqueles leprosos. Depois você pode ler na sua casa. E quando Jesus vê os leprosos, de longe Jesus libera uma palavra. Jesus diz assim: podem ir até o sacerdote. Enquanto eles iam, o milagre aconteceu. Eles foram curados. E de repente Jesus está caminhando e alguém começa a gritar: mestre, mestre, mestre. Quando Jesus olha para trás, tinha um só, um samaritano. E quando Jesus olha, Jesus, só que ele parou e ele adorou. Ele parou e fez o quê? Esse versículo diz assim: ele prostrou-se aos pés de Jesus. Eles estavam contentes, sim ou não? Os 10 foram curados, os 10 estavam contentes, sim ou não? Quem foi o único que foi grato? Somente aquele que voltou. E o que ele fez? Ele adorou. O que ele fez? Adoração é o maior gesto de gratidão que o ser humano pode expressar a Deus. Talvez você não tenha um hábito. Ah, como eu queria que vocês desenvolvessem isso. Eu sou de uma geração que adorava muito mais. Ah, como eu queria que vocês desenvolvessem esses hábitos de não começar o dia no WhatsApp, não começar o dia respondendo mensagens, mas colocasse um louvor, e lá no seu quarto você rendesse um culto ao Senhor pela manhã, onde você começa a adorar o Senhor e você dizer: Deus, muito obrigado, Senhor, eu te dou graças pelo dom da vida. O maior dom que alguém pode receber, você tem agora. O maior dom não é de cantar, não é de dançar, não é ter uma habilidade artística, nem linguística. O maior dom que o ser humano pode receber, você tem, é o dom da vida. E muitas vezes não paramos para agradecer. Como? Adorando. Adorar a Deus é um gesto de gratidão, como aquela mulher que quebrou aquele vaso. Ela estava adorando, ela estava expressando gratidão. E muitos passam o dia inteiro e sequer tem um tempo para adorar. Somos gratos ou contentes? Somos gratos ou contentes? Estamos no nível do contentamento, mas Deus quer nos levar para um nível de gratidão. Minha esposa sabe bem do que eu estou falando. Geralmente quando ela acorda eu já estou lá e o som está rolando. E as crianças já sabem: o papai está orando. Eu nunca vou abrir mão deste tempo de adoração, porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei. Eu só posso adorar, eu não posso fazer nada que possa se equiparar ao que Ele fez por mim. E tem gente aqui que precisa voltar um pouquinho e pensar de onde Ele te tirou. Será que Ele não é digno dessa adoração? Eu, quando vou pregar em algumas igrejas, como fui em São Paulo,
Preguei numa igreja para 3.000 pessoas, uma maravilha, glória, meu Deus, que bênção. No outro dia eu fui numa igreja que era quase dentro de uma favela. E no Rio de Janeiro eu fiz a mesma coisa, preguei numa igreja com galeria, transmissão para 42 países. Todo mundo bateu palma, foi uma bênção, mas eu pedi minha agenda numa igreja do lado de uma boca. Eu quero pregar num beco. Me levaram numa igreja que eu tinha que subir a escada assim, ó, com licença, gente armada dos dois lados, e lá eu preguei, igual eu preguei na outra igreja. Por quê, pastor? Porque eu não posso me esquecer de onde Deus me tirou, eu não posso me esquecer o que Ele fez por mim. Eu não quero viver no palácio apenas pensando que a minha vida é essa, eu tenho que descer naquele nível. É como um paralítico que quando foi curado, Jesus falou, pega a sua cama, viu? Pega a sua cama e vai com ela, para você nunca esquecer onde você esteve um dia. Gratidão é isso, quando você olha para trás, você diz, Jesus fez algo comigo, eu não tinha absolutamente nada, eu não era absolutamente ninguém, e Ele tem me abençoado, então eu vou adorar, eu vou adorar. A Bíblia nos mostra que a gratidão, ela, estou sentindo Deus aqui, a gratidão ela abre portas para milagres extraordinários. Sabe por que tem gente que não vive milagre? Porque não consegue agradecer pelo que tem. Quem agradece cresce. Repete comigo, quem agradece. De novo, quem agradece. De novo, quem agradece. Experimente agradecer. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 11, a Bíblia Sagrada diz, olha aqui para mim, Jesus está diante de uma multidão de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Numa conta baixa, rasa, podemos aqui resumir que tinha no mínimo 15.000 pessoas, no mínimo. E a multidão está com fome, a multidão quer comer. Jesus olha e diz assim, dê de comer vocês. De repente um menino traz 5 pães e 2 peixes. É pouco, é insuficiente, não vai dar para todo mundo. Mas o segredo está aqui. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Versículo 10. Jesus disse, mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar, todos se assentaram, a organização. Eram cerca de 5.000 homens. Versículo 11. Então, Jesus tomou os pães. Ele sabe que gratidão não é sentimento, gratidão é princípio. Então, tomou os pães e deu graças. É pouco, mas eu agradeço. Parece que não é suficiente, mas eu agradeço. Parece que não vai dar, mas eu agradeço. Meu irmão, comece a agradecer no pouco, e você vai ver o que Jesus vai fazer com aquele pouquinho que você tem. A empresa é pequena, Jesus, muito obrigado por essa empresa que eu tenho, que é pequena. Eu não alcancei muita gente ainda, mas eu rendo graça, porque quem agradece, cresce. Quem agradece, talvez você não cresce porque você não agradece. Não adianta crescer para depois agradecer. Primeiro você agradece e depois, porque tudo que você agradece, Deus multiplica. Você não está entendendo isso. Tem uma igreja pequena, agradeça. Tem um filho, agradeça por aquele filho. Tem um carro, pode ser aquele carro que às vezes ele tosse, né? Sinais de Covid. Senhor, eu te agradeço por esse carro. Ele está precisando de uma reforma, mas eu te agradeço. Tem uma motinha, aquela que se um vento passar, você tem que orar para o anjo não te levar. Mas não tem problema, é com aquela motinha que você trabalha dignamente. E agradeça a Deus por aquela motinha. Eu tenho um carro, pastor, e eu sou motorista de aplicativo. Ei, glória a Deus que você é motorista de aplicativo. Comece a agradecer que Deus vai mandar um monte de cliente cheio de dinheiro para você. Comece a agradecer. Você trabalha na casa de alguém, você faz o trabalho de uma faxineira. Glória a Deus, você tem um emprego, você ali consegue pagar suas contas de forma digna, você vai trabalhar, você não é alguém que não faz nada da vida, você está lutando, você está deixando um legado. Comece a agradecer, seu patrão vai te promover. Ninguém disse amém? Comece a agradecer, porque gratidão não é um sentimento, gratidão é um princípio.
Comece a agradecer, porque o mundo espiritual vê tudo. O mundo espiritual sabe tudo. Sabe, agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu hoje. O que você tem na sua mão? Pastor, se o senhor soubesse como está a minha vida financeira, agradeça. Pega o seu cartão de crédito e diz: Senhor, eu te agradeço, que eu tenho um cartão. Ele não é muito meu, mas eu te agradeço. Você vai começar a agradecer os céus. Sabe, se vocês entendessem um pouco sobre o princípio, os céus, ele vê tudo. O céu, o mundo espiritual vê tudo. Sabe quando seu filho está brincando assim, ó, e quando você olha seu filho, dá para ver o olhar da mãe e o olhar do pai. Tem mãe que a criança está brincando, ele está assim, ó. A criança está quebrando tudo, ele está assim, ó. Dá vontade de dizer: acorda. Pode ter certeza, essa criança vai ser uma bênção. Essa criança vai ser uma bênção. Mas tem pai que a criança está brincando. Aprenda a cumprir princípios. Vai trabalhar, meu irmão, agradeça pelo seu trabalho. Está difícil, mas você está trabalhando lá. Está aprendendo, é o começo, é difícil. O começo se recebe pouco mesmo, você não tem experiência, é pouco. Mas a Bíblia diz que Jesus pega o pouco e rende graças. E Deus começa a multiplicar. E Deus começa a multiplicar, e Deus começa a multiplicar, e Deus começa, olha o segredo, olha Deus falando com você, e Deus começa a multiplicar, e Deus começa, tem clientes, começa a agradecer, glória a Deus por aquele cliente que acabou de passar aqui, glória a Deus, Deus começa a multiplicar. Tem poucos amigos, agradeça a Deus pelos poucos amigos. Tem gente que não tem nenhum. Agradeça, tem uma pessoa que você confia, glória a Deus, olha, tem uma pessoa que eu confio, já agradeça a Deus por essa pessoa, porque quando você agradece, olha aqui para mim por favor, quando você agradece, o seu corpo agradece. Não, ninguém falou amém. Quando você agradece, o seu corpo, vou te ensinar agora um princípio, neurociência, vamos lá, uma descarga hormonal é disparada sobre você quando você agradece. Estou meio desanimado, vou falar para esse povo aqui. Quando você murmura, tem um hormônio chamado, não é demônio, não, é hormônio, cortisol. É o hormônio do mau humor. Tem gente aqui que está cortizado. É o demônio. Desculpa, depois vocês cortam essa parte aí. É o hormônio do mau humor. O cortisol, ele sempre vem quando você fica assim, ó. Não olha gente que fica assim, chupando cana. Sabe gente que fica assim, só falta fazer, quando você faz assim, faz assim, ó. E esse cortisol vai te deixando cada vez mais estressado. Esse é o hormônio cortisol. Vai te deixando cada vez mais nervoso. E quando aquele abençoado corta a sua frente no trânsito, você diz, aleluia. Agora tem outro hormônio, que é a dopamina. Ela está presente no chocolate também. Só que quando você come, a dopamina vai... Depois ela cai de uma vez, aí você precisa comer. Essa dopamina é ruim. Mas a dopamina boa é quando você exerce gratidão. Ela é natural. Quando você diz, muito obrigado, sou grato a Deus pela sua vida. Quando você diz graças a Deus, o próprio corpo agradece quando você agradece. Fala para a pessoa que está ao seu lado, eu sou grato a Deus pela sua vida. Vai dar um sorriso, né, irmão? Senão vai pensar que é mentira, né? Sou grato a Deus pela sua vida. Então, além de abrir portas para milagres, a gratidão faz bem para a vida. Uma pessoa que agradece é uma pessoa fiel. Uma pessoa que agradece, dificilmente uma pessoa grata, ela trai. Eita, todo mundo ficou me olhando agora. Dificilmente uma pessoa grata fala mal.
Dificilmente uma pessoa grata dá problema. Na maioria das vezes quem trai é o ingrato. Na maioria das vezes quem dá problema é o ingrato, que não reconhece o bem que lhe foi feito. Mas sabe, tem um dos textos que eu fico inspirado com esse texto. Eu quero ler com você, Êxodo 21. Eu encerro nesse texto, Êxodo 21. Alguém está aprendendo alguma coisa hoje? Diga amém. Êxodo 21, versículo 1. Você não vai entender nada, mas eu vou ler com você. São estas as ordenanças que você estabelecerá para o povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele lhe servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Se porém chegou casado, a mulher será liberta com ele. Se o senhor dele lhe tiver dado uma mulher, essa mulher tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Versículo 5. Se porém o escravo declarar: eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero receber liberdade, o Senhor dele levará diante dos juízes, terá de levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar-lhe a orelha. Assim será o seu escravo por toda a vida. Só até aí. Eu falei que você não entender nada. Coloca a foto do escravo para mim, por favor. Bem bonitinho. Olha aí a cara dele. Naquela época, olha aqui para mim, você vai entender uma coisa. Naquela época eles compravam escravos. Então quando se comprava um escravo, tinha uma lei. Qual era a lei? Você pode ficar com o escravo 6 anos. Quanto tempo? Mas no 7º ano ele está livre. Você compra o escravo, não importa o preço que você vai pagar. No 7º ano ele estará livre. Todo mundo entendeu? Se esse escravo vier com a mulher, depois de 7 anos, ele e a mulher sairão livre. Se esse escravo tiver mulheres e filhos, depois de 7 anos a família inteira sairá livre. Como vocês são inteligentes. Porém, se ele veio e aqui ele contraiu uma esposa, ele vai sair, mas a esposa fica. Se os filhos nasceram no período que ele estava servindo, ele pode sair, mas os filhos ficam. Mas aqui tinha uma brecha na lei. Eu gosto dessas questões da advocacia. Aqui tinha uma brecha na lei. Qual era a brecha? A brecha na lei era o seguinte: se o escravo chegasse para o seu senhor e dissesse assim: Senhor, eu te amo, e eu não quero sair, eu quero ficar aqui na casa, eu quero servir a casa. O senhor diria assim: sério? Mas o senhor não precisa pagar mais nada. A partir de hoje, eu serei um servo, um escravo por amor. O senhor olharia e diria assim: então tá, vamos ao cartório. Eles chegavam na praça da cidade, pegavam uma sovela e furavam a orelha, até a orelha ficar assim, ó. Cadê a foto do escravo? Aí, ó. Gente, eu não estou falando para ninguém usar brinco, pelo amor de Deus. E também não estou incentivando a colocar alargador, porque senão não vai chegar aqui um culto do alargador. Pastor Michel falou que eu sou um escravo. Olha só, e a orelha dele seria furada. É só para você entender essa foto, amém? Para ficar mais didático, lúdico e etc. Então a orelha dele furada com uma sovela, muito parecido com o que faziam ou fazem com os bois, quando tem aquelas marcas, né? Ou até quando colocavam aquele ferro quente na lateral do boi. Assim naquela época era feito com os escravos. Isso aqui é a maior expressão de gratidão que tem. Pastor, agora o senhor foi longe. Não consigo falar nisso. Um dia nós tínhamos uma dívida muito alta. Um dia nós éramos um escravo. Mas teve um senhor que chegou e disse: quanto custa a dívida? É muito alta. Quanto custa? E não foi com prata e nem ouro que vós fostes comprados, mas fostes comprado por um alto preço, um preço de sangue. Por isso que quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele grita: tetelestai, está pago, está consumado, não há mais nenhuma dívida. Aí ele chega para você e diz: te comprei, você não deve mais nada,
E agora, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Ele chega para você e diz: você está livre, vai. Aí você para e diz: não vou. Não vou. Vai viver sua vida. Aí você: não vou. É domingo à noite, vai para qualquer lugar desse mundo. Aí você: eu quero ficar na casa. Eu quero ficar na casa. Isso é a maior expressão de gratidão. Porque aquele homem havia recebido tanto do seu Senhor, que ele diz assim: eu não quero. Sabe, eu não quero. Eu amo o meu Senhor. E esse aqui é gratidão, eu amo o meu Senhor. Quando você vê aqui esses músicos que chegam muito mais cedo, chegam 3 e pouco da tarde, ficam até quase 10 horas da noite, sem ganhar nada. Pastor, a igreja não honra. Vai perguntar alguma coisa para eles. Esses diáconos que ficam em pé, o ministério infantil que fica lá trabalhando. Recebemos quase 500 crianças todos os domingos. Gente lá no parque com bastão. Policiais de plantão aqui, que são centuriões, que fazem a sua segurança e da sua família. Aí você vê a intercessão, ministério de dança, ministério da iluminação, a projeção, tudo funcionando. Aí você pensa: o que esse povo está fazendo na igreja? Entenda, eles são escravos. Mas são escravos por amor. Eles disseram: nós queremos ficar na casa. Aí você começa a entender o porquê que você é diferente. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aí você começa a entender o porquê que você é diferente. Aí nós temos mais de 700 líderes aqui na casa. É gente que cuida de adolescente, é gente que cuida de jovem, é gente que cuida de criança, é gente que cuida de crianças especiais, é gente que está ali agora no ministério, é gente que varre, é gente que pinta, é gente que arruma. Tem o ministério até da como é que é o nome? Manutenção na igreja. É gente que vem aqui. Por quê, pastor? Porque quando você começar a entender que aquele Senhor fez por você na cruz do Calvário, é impossível você não fazer nada por Ele. É impossível. É como aquela cidade que Jesus disse: eu fiz tanto por você. Você não vai fazer nada por mim? Ele não cobra. Ele não joga na cara. Ele diz assim para você: pode ir, vai. Me lembrei da viagem que eu fiz quando estava na Copa São Paulo de futebol júnior. E daqui a São Paulo, ao lado do motorista, o TDAH não me deixa dormir. Eu fui conversando com o motorista. Conversa vai, conversa vem. Chegando lá próximo de São Paulo, ele falou: cara, você mora em Floripa, né? Eu falei: moro em Floripa. Ele: e as mulheres? Aí eu disse: deve ser legal. Ele: como assim deve ser legal, cara? Tu não pega as menininhas? Aí eu olhei: não. Aí ele falou: cara, meus 18 anos. Aí eu olhei para ele e falei: não. Ele: o que você faz da vida? Eu falei: eu sou crente. Eu vou para a igreja. Eu faço propósito. Eu sou da intercessão lá na minha igreja. Eu fico na porta. Ele olhou: tu é doido, cara. Aproveita a sua vida, cara. E ele falava para mim: você tem liberdade. Eu dizia para ele: eu sei que eu tenho liberdade. Nós estamos aqui não porque alguém nos obrigou a estar aqui. Oh, meu Deus. Você entrou aqui, não foi porque alguém disse que você era obrigado. Alguém fez isso, tirando os adolescentes e as crianças. Você está aqui porque no seu coração existe gratidão. Porque se não houvesse gratidão, você não estaria aqui. Pode ser que você não consiga expressar do jeito que você quer. E às vezes até você anda meio torto aí, sem direita também. Mas um pouco de gratidão tem nesse coração. Eu sinto no meu espírito, e vocês sabem, eu nunca disse isso, que esse culto está subindo como aroma suave nas narinas do Senhor. Eu sinto que a sua vinda aqui hoje, talvez se eu desse o microfone, você não sabe falar, você não está tão acostumado, talvez você não falaria bonito, mas só o fato de você
no verão, cheio de praia, concorrendo, se arrumou, tomou um banho, tá bonito, tá até de gravata o senhor aqui, coisa linda, Deus te abençoe. Você tomou um banho bonito, tá na igreja, eu imagino Deus te olhando. Aí você vai, toma aquele banho, dá uns berros com as crianças. Olha aí, quem riu sabe o que eu estou dizendo. Vamos lá, chega na igreja, Pai do Senhor. Deus viu o que você estava fazendo. Mas quando você entra por essas portas, eu imagino Deus olhando e dizendo: olha lá, meu servo, ó, a orelha dele furada. Olha lá, ó. Só que antigamente furava-se a orelha. Aí o apóstolo Paulo fala assim que agora a verdadeira circuncisão é no coração. E Ele nos deu o penhor do Espírito. É quando Ele nos sela com o Espírito Santo. E hoje você veio dizer: Deus, muito obrigado por 2024. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Eu não sei expressar, talvez com palavras aí bonitas, mas eu vim aqui hoje para te agradecer. Quero te encorajar a ser grato a Deus, servindo a Ele, mas também ser grato às pessoas. E eu finalizo aqui. Teve alguém que te ajudou esse ano? Ninguém te ajudou esse ano, irmão. Vamos orar. Teve alguém que facilitou a sua vida em algum momento? Teve alguém que abriu uma porta para você, serviu um cafezinho para você? Ninguém serviu café para você, irmão. Você está desanimado. Teve alguém que te ajudou, que te indicou, que te deu uma carona, que te emprestou um dinheiro, que te deu um abraço? Ok, quando eu falei emprestou dinheiro, teve um que fez assim, eu falei: estava devendo, hein, aleluia. Mas se teve alguém que emprestou, glória a Deus. Teve alguém que deu uma palavra, teve alguém que ajudou você em algum momento, te encoraja, seja grato. Só que você pode ficar contente e nunca falar nada para aquela pessoa. Isso é contentamento. Você vai sair desse nível, você vai entrar no nível da gratidão. O que é isso? Você vai expressar. Como? Do seu jeito. Semana que vem eu vou mandar uma cesta de café da manhã para um pastor que eu amo. Não estou pedindo nada não, estou falando sério. Pareceu que eu estava pedindo? Pareceu, gato? Ficou feio, né? Não, gente, não precisa mandar cesta para mim não. Eu vou mandar, estou falando diante de Deus. Eu vou mandar uma cesta de café da manhã. Ficou feio, gato? É. Não, mas se você quiser mandar, meu endereço é... Não, eu vou enviar, estou falando sério agora, não era não para aparecer, Deus sabe. De coração. Mas, todavia, né? Eu vou enviar para outro estado. Tem uma pessoa lá que vai na floricultura, porque eu quero agradecer esse pastor. Esse pastor me abençoou muito, muito. Uma pessoa que me inspirou. Ele não fez só o fato de eu estar com ele. Para mim foi assim, ó. Sabe quando você encontra com alguém, parece que você cresce 10 anos. O estilo de vida dele me inspirou, mas tanto, que eu já, está tudo certo. A pessoa já tem um contato dela, é de outro estado. Falei: você vai lá, vai comprar uma cesta, eu vou pagar tudo direito, você vai entregar para ele. Porque como é que ele vai saber que eu tenho gratidão? Eu posso ter só contentamento. Valeu, muito obrigado, tchau, tchau. Repito, não, de coração agora. Eu estou pedindo para você fazer nada por mim, eu quero que você faça por outra pessoa. Talvez pelo seu chefe. Pastor, agora vão me chamar de... Não vão te chamar de nada. Porque quem conhece de princípio no mundo espiritual é o Senhor. Em nome desses nomes que falam aí, que você vai ser um bajulador, essas coisas todas, você deixa de exercer gratidão. Tem o seu companheiro de trabalho que te ajuda a fazer algumas demandas, abençoe essa pessoa. Abençoe seu pai, sua mãe. Eu não estou falando para você comprar coisas caras, cada um tem aqui uma condição financeira, mas por favor, envie uma mensagem de WhatsApp, dá uma ligada, manda uma pizza lá para a casa dessas pessoas, aleluia. Vou te contar uma história, eu finalizo aqui. Uma menininha, ela tem um colar aí, faz assim, ó, uau. Não, mais forte, uau. Então, tive uma menininha, essa história mexeu comigo. Essa menininha chegou e ela estava passando assim na frente da loja, joalheria, ela viu, ela falou, uau, como ela fez? Quando ela viu esse colar, ela parou e disse, vocês não estão bem treinados, gente, pelo amor de Deus. Hein? Ela estava na frente da joalheria, ela parou e viu o colar.
yes. E quando ela olhou, ela falou assim: não era agora não. Não era essa hora da mensagem não. Ela parou e ela pensou na irmã dela. Ela olhou e falou assim: é da cor dos olhos da minha irmã. Que lindo. Vou levar. Menininha. Chegou, falou pro dono assim: eu posso olhar aquele colar que está ali na vitrine? O dono olhou a menina e falou: pode. Pegou o colar, colocou em cima, ela olhou, bem bonito. Ela disse: é da cor dos olhos da minha irmã. Ficou olhando. Aí o moço falou: E ela disse assim: sabia que a nossa irmã, ela cuida de nós desde que a nossa mãe morreu? Ela que dá comida para nós, ela que nos alimenta, ela que nos... Às vezes ela até puxa a nossa orelha, mas ela faz tudo por nós. Eu amo tanto minha irmã, e eu vou comprar para ela. E o dono ficou comovido com aquela coisa e disse: você tem dinheiro? Ela: lógico que eu tenho. Botou a mão no bolso, tinha um pedaço de pano, e dentro do pedaço de pano enrolado, um monte de moedinha de centavos. Ela foi e jogou em cima. Ela fez assim: dá ou tem troco? Aí o moço olhou aquela atitude e ela falou assim: eu vou levar, porque ela cuida de nós, e eu quero comprar uma coisa bem bonita para ela. O dono ficou comovido, sabe o que ele fez? Ele parou e ele fez assim: engraçado que o dinheiro que você tem aqui é o valor certinho. E ele embrulhou aquela coisa bonita e deu para ela. Ela saiu toda vitoriosa. Chegou em casa: mana, deu aquele grito. A irmã saiu, ela: é para você. A irmã: ai, obrigado. Quando a irmã abriu, falou: onde você comprou isso? Ela disse: eu comprei ali. Ela falou: mas como você, isso é muito caro. Não, a gente não faz isso, não, pelo amor. Pegou aquilo, foi correndo lá, chegou para o dono e falou: olha, deve ter alguma coisa errada, por favor, tem alguma coisa errada. Nós somos honestos, somos pobres, mas nunca pegamos nada de ninguém. Eu quero te pedir desculpa, minha irmã. E o dono tentando falar: não, me desculpa, está aqui, eu não mexi, está bonitinho, eu só quero saber o que aconteceu. O dono falou: não, sua irmã comprou. Ela disse: comprou? Mas quanto foi? Aí preço é entre comprador e vendedor. Preço a gente não pode falar. Aí ela: mas fala mais ou menos quanto foi. Ele parou e disse: sua irmã, ela pagou o preço mais alto que alguém pode pagar para honrar alguém. Ela deu tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, para honrar alguém. Gratidão é quando eu expresso de alguma forma. Eu quero te encorajar a ser grato a Deus, mas também às pessoas. Desejo do meu coração que você me dê alguma coisa. Não, essa mensagem não é advogar a causa própria. Escolha alguém que te abençoou muito, que te ajudou de certa forma. Comece a exercer gratidão. Sabe por quê? Gratidão abre as portas do milagre. Quando você começa a agradecer, você começa a crescer. Gratidão é mais que um sentimento. Gratidão é um princípio. Primeiro, seja grato a Deus. Seja um servo da orelha furada. Em segundo lugar, seja grato às pessoas.